Alguns colegas chegam a se espantar, né, com o fature sem processo. Não pelo fature, mas muito pelo sem processo, né? Faturar na advocacia não é dúvida, né? É possível, mas faturar na advocacia sem processo, aí sim, né? Gera um pouco de dúvida. Alguns chegam a ter uma certa descrença, mas tudo isso fruto de uma ignorância, né? De uma ignorância, quando eu digo, né, a palavra é um pouco forte, mas de desconhecimento dos princípios, em especial das atividades privativas que são dispostas para a advocacia. Então, hoje eu separei aqui 10 pontos, 10 pontos que vão te demonstrar a beleza, vão te mostrar a alegria, vão te mostrar a satisfação de um advogado que fatura sem processo. Simples assim, né? Para que não tenha, para que a gente seja claro, objetivo, eu redigi aqui 10 pontos. Poderia ter feito mais, mas o nosso tempo não permite, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto. O que ninguém te contou sobre o advogado, a advogada que fatura sem processo? Que não existe amorosidade para ele. Que não existe amorosidade para ele. Na advocacia sem processo, um dos pontos mais fabulosos, um dos pontos principais da advocacia sem processo é a total, a inexistência da morosidade. Não existe morosidade na advocacia sem processo. Por uma razão muito simples. A morosidade que nós conhecemos na advocacia, ela não é causada pela advocacia, né? A morosidade, todos nós sabemos, ela é fruto do Estado, né? Do sistema estatal. Aí, claro, as partes, e aí inclusive advogados, né? Os operadores do direito que movimentam a máquina estatal, que movimentam o sistema judiciário, né? Como um todo, são os responsáveis por essa morosidade. Mas aqui não cabe discussão filosófica de quem é a culpa da morosidade, não é isso. É o fato. A gente se atém aqui ao fato. O sistema judiciário é moroso, né? Ele gera morosidade. E isso gera inúmeras consequências na advocacia, na sua advocacia, né? Inúmeras. Algumas mais simples, outras mais complexas. Mas todos os efeitos na morosidade, eles vão tocar no seu negócio jurídico, eles vão conectar com o seu negócio jurídico e vão, obviamente, trazer prejuízos de pequena ou de grande monta, né? Então, esse é o primeiro ponto e talvez o mais importante da advocacia sem processo. Não existe morosidade. Simples assim. Porque não existe o sistema judiciário. Porque na advocacia sem processo, você não usa o Estado. Você não desenvolve a sua advocacia dentro de um processo judicial. Você não precisa de um processo judicial, muito pelo contrário. Um dos objetivos dessa advocacia é evitar o processo judicial. E aí você cria uma forma de advogar, você estabelece uma forma de advogar sem morosidade, onde os prazos são pré-estabelecidos, onde geralmente são contextualizados através de contratos, de documentos. O prazo é para todas as partes envolvidas, funcionários de empresa, empresários, advogados, prestadores de serviço, enfim, cada um tem a sua parte, o seu prazo a cumprir, né? Diferente do sistema judiciário, que só algumas partes
tem prazos a cumprir, né? Na prática. Então, primeiro ponto, não existe morosidade para o advogado e a advogada que advoga sem processo. Segundo ponto, que advogado e cliente estabelecem suas próprias metas e seus desafios. São os advogados, juntamente com os clientes, que estabelecem suas metas e seus desafios. E são eles que vão efetivamente colocar em prática essas metas e esses desafios. Diferente da advocacia com processo, né, que por mais que o advogado e o cliente possuam metas e desafios, mas não são só as metas e os desafios, né? Que bom seria se fosse, né? Se a gente tivesse como meta concluir um processo judicial em X meses, né? O advogado e o cliente, num processo judicial, ele cria não metas, né? Ele cria expectativas. Porque ele depende de outras partes, ele depende do sistema judiciário como um todo para que as metas sejam cumpridas, né? Aqui não. Na advocacia sem processo, as metas são cumpridas especificamente pelas partes envolvidas, né? Numa consultoria, por exemplo, o cliente é a parte. Então, cliente e parte vão desenvolver as suas metas, os seus desafios, e são eles que vão colocar em prática. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque não gera frustração. Não gera frustração. A advocacia sem processo não gera frustração por falta de cumprimento de meta. Né? Então, segundo ponto fantástico e fundamental na advocacia sem processo. Terceiro ponto. A liberdade financeira mora logo ali. A liberdade financeira mora logo ali. Olha que interessante. Liberdade financeira é um conceito muito subjetivo, mas liberdade financeira é você poder fazer aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Liberdade financeira é você ter uma profissão, você ter um empreendimento jurídico, no caso, né, que te proporcione ter segurança na sua vida pessoal e profissional e realizar tudo aquilo que você planeja, com razão, com os pés no chão, óbvio, né? Liberdade financeira é isso. É você ter previsão de lucro, de faturamento. Então, o terceiro ponto que não te contaram sobre a advocacia sem processo é que a liberdade financeira mora logo ali. Logo ali. O que isso quer dizer? Que a liberdade financeira, ela é muito próxima. Ela é fácil de ser alcançada na advocacia sem processo. Porque ela não sofre influência de fatores externos. A única parte que pode impedir você de alcançar a liberdade financeira na advocacia sem processo é você mesmo. É você falhar no seu planejamento, nas suas metas, no cumprimento de metas, nas suas estratégias, no seu trabalho, no seu resultado, enfim. Diferente da advocacia com processo, onde a liberdade financeira não mora logo ali. Ela é um pouco mais distante, né? Ela vai depender de uma série de fatores que você não tem na advocacia sem processo. E liberdade financeira é um dos pontos mais impactantes na vida profissional de um advogado quando ele a alcança. Não é o dinheiro em si, né? Não é o dinheiro em si, mas é a segurança que ele traz. Segurança em todos os sentidos, né? A segurança profissional e a segurança pessoal, né? A liberdade financeira mora logo ali para a advocacia sem processo, ela se traduz numa expressão
muito mais ampla do que o dinheiro em si, né? Uma liberdade financeira que é difícil de ser alcançada na advocacia com processo. Quarto ponto, que a liberdade geográfica existe e é maravilhosa. A liberdade geográfica, para muitos, ela é impossível na advocacia, não é? Ela traz muita dificuldade. Para alguns chega a ser quase impossível, né? O que é a liberdade geográfica? Liberdade geográfica é você poder exercer o seu trabalho de onde você quiser. É você não estar preso, ancorado a um local, a um bairro, a uma cidade, a um estado. É você poder mudar de cidade, de estado, sem perder sua carta de cliente, sem interferir em absolutamente nada no seu empreendimento jurídico. Isso é liberdade geográfica. Muito difícil de ser alcançada pelo advogado e advogada que trabalha só com processos judiciais. Quase impossível de ser alcançada pelo advogado e advogada que faz apenas a captação de cliente local, que não utiliza o digital para fazer a captação de cliente. Então, a liberdade geográfica é um dos pontos em que a advocacia sem processo se torna atrativa. Porque se você tem poucos ou quase nenhum processo, você, por exemplo, não tem audiência. Você, por exemplo, não tem vínculo com o judiciário. O seu vínculo é com o cliente. E hoje, com as tecnologias, com as videoconferências, né, você pode fazer reuniões pontuais, reuniões presenciais pontuais, ou nem fazer, né, reuniões presenciais. É uma questão de educação, né, de educar o mercado. Hoje o mercado, ele, depois da pandemia, ele entendeu, ele tem entendido, principalmente o mercado empresarial, que a tecnologia ela é muito importante. Que a videoconferência ela traz inúmeros retornos positivos para as empresas. E isso possibilita o advogado de exercer o seu trabalho à distância e alcançar a famosa liberdade geográfica.